Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: qual a relação entre o sono e a obesidade? Pois bem, aqui na tela do computador, a gente tem o jornal no qual o artigo foi publicado. É um artigo de revisão, tá? Aqui o título do artigo, os autores e a data de publicação. Lembrando que para acessar o artigo é só clicar no link na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Bom, aqui na introdução ele fala um pouquinho a respeito da parte epidemiológica e da obesidade, e aí eu quis ressaltar uma parte aqui na introdução, que ele fala justamente já dos problemas que a privação de sono traz de forma geral para o nosso corpo, que são o seguinte: altera o apetite, altera a saciedade, altera a ingestão de alimentos, tá? Altera o balanço energético e todas essas alterações podem consequentemente aumentar aí a obesidade, tá? Depois ele vai falar de cada um desses tópicos. Então vai falar aqui primeiro da relação entre a perda de sono, tá? Com a obesidade. Ele vai falar aqui também da parte de alterações neuroendócrinas devido à restrição do sono, tá bom? Ou a diminuição do sono. Vai falar também a respeito da ingesta de alimentos e Opa! E aqui também ele vai falar da energia gasta e por último aqui do ciclo circadiano, tá? E para não bater em cada um desses pontos aqui muito a fundo, para não ficar uma coisa muito chata, muito técnica, eu vou utilizar as figuras que o próprio autor traz para a gente, os autores trazem para a gente alertar aí e para ter uma interpretação boa, de forma geral, a respeito desse artigo de revisão. Então, começando aqui a respeito da perda de sono e obesidade, ele traz aqui para a gente que alguns estudos aí confirmaram o seguinte, que uma duração curta aqui de sono, tá? Pode predizer o ganho de peso ou aumentar a incidência de obesidade. Além disso, estudos feitos aqui em laboratórios ou estudos epidemiológicos mostram para a gente o seguinte, que a restrição parcial de sono resulta em alterações metabólicas que, por sua vez, podem contribuir para o desenvolvimento de obesidade, resistência à insulina, diabetes e doenças cardiovasculares. Beleza? E com relação a alterações metabólicas devido aí à restrição do sono. A gente tem essa primeira figura aqui que traz para a gente, por exemplo, aqui que a restrição do sono aumenta a grelina e esse aumento de grelina faz com que fiquemos com mais fome e isso diminua a nossa saciedade. Se eu estou com mais fome e eu não estou satisfeito, né, não estou me sentindo satisfeito, eu vou comer mais, certo? Então eu vou ter aqui um ganho de peso e assim eu vou ter a obesidade. E isso se refere aqui para cada um dos recortes que ele trouxe aqui para a gente, tá? Na figura 2, ele traz para a gente o seguinte, o efeito da restrição do sono e sua relação aí com a ingesta de alimentos, tá? Aqui, se eu tenho a restrição do sono, eu tenho a diminuição da leptina e o aumento da grelina, tá? Grelina a gente já viu na figura anterior, mas ambas atuando dessa maneira, a leptina baixa e o aumento da grelina,
faz com que eu tenha aí o aumento da fome e a diminuição da saciedade também. Isso faz com que eu altere os alimentos que eu vou comer. Por exemplo, eu não vou querer comer ali aquele prato de salada, tá bom? Com um peito de frango. Eu vou querer ali comer alguma coisa que eu encha a boca, que eu me sinta saciado, tá certo? E geralmente isso aí são alimentos industrializados, tá certo? Pacotes de biscoito, uma caixa de bis, ninguém come um ou dois bis, né? A pessoa come uma caixa toda. E essa restrição de sono me dá uma janela de oportunidade de comer. O que é isso? Se eu passo 12 horas acordado no meu dia, eu tenho 12 horas para comer. Se eu passo 10 horas acordado, eu tenho 2 horas a menos no meu dia para comer, tá certo? Então, eu aumentando essa oportunidade de comer, faz com que eu aumente aí a quantidade de comidas que eu vou comer e por consequência eu vou ter mais energia entrando, tá certo? E isso principalmente lá na parte da noite, né? Lá no finzinho da noite, lá para meia-noite, se a pessoa ali trabalha de, sei lá, 8 às 6, 8 às 8, vai dormir umas 10, 11 horas, se ela fica acordada um pouquinho a mais, ela nunca vai querer comer ali um omelete, né? Um iogurte desnatado, ela vai querer comer um biscoito, uma pipoca. Então tem um tipo de alimento também. E a última figura aqui é a relação entre a restrição do sono e a energia gasta. Mais uma vez, eu tenho a diminuição da leptina e o aumento da grelina, faz com que eu diminua a energia que eu gasto, tá bom? Porque eu vou ficar meio cansado devido à diminuição da leptina e o aumento da grelina, tá? Aliado a isso, a própria restrição do sono faz com que a gente fique mais cansado, tá bom? E então eu tenho uma diminuição da atividade física. E se eu tenho uma diminuição da atividade física, eu vou gastar menos energia, tá? E isso vira um ciclo vicioso. É só você pensar naquele dia que você, cara, trabalhou a semana toda, chegou sexta-feira, tá cansado, foi um dia corrido, mal conseguiu comer direito. Você vai chegar em casa, se você bater ali no sofá, você fica, né? Porque não comeu direito, alteração metabólica, tá cansado, tá estressado. Aí você vai pensar, pô, hoje eu não vou pra academia, hoje é um dia que eu vou me dar folga, tá certo? E por último aqui, os efeitos no ciclo circadiano, tá? Ele fala a mesma coisa aqui, alterações metabólicas que vão influenciar no apetite, na saciedade e depois na quantidade de comida que você vai comer, tá certo? E tem a alteração dos hormônios aí, tá bom? Por exemplo, o cortisol. E as considerações aqui que os autores trazem é o seguinte, que a maioria aí dos estudos foi conduzida em adultos, mas também tem estudos aí em crianças e adolescentes. E a junção deles demonstrou que existe uma associação entre o período de sono e a adiposidade. Ou seja, quanto menos tempo você dorme, maior a sua chance de ser obeso, tá bom? E tem também um pouquinho a respeito que os autores não trazem na conclusão, mas fala lá no início, que é a qualidade do sono. Não adianta somente você também dormir 10, 12 horas se a sua qualidade de sono não é boa, tá certo? E eles sugerem aqui alguns outros estudos, principalmente na população idosa, beleza? Aqui estão os agradecimentos, as referências, e eu quero ler uma parte aqui para vocês dessa parte aqui de obesidade e diminuição do sono, perda de sono, que eles trazem um autor aqui que traz uma junção de tudo isso que a gente leu, tá bom? Que ele traz como uma hipótese aqui, que é esse autor aqui. Ele fala o seguinte, que muito tempo acordado
promove alterações hormonais que fazem com que a gente consuma mais calorias, tá? Tenha mais oportunidades de comer, e isso gera um aumento de fadiga e, por sua vez, diminui a prática de atividades físicas e o metabolismo basal, tá bom? E devido a isso, eu vou ter um aumento de peso, e esse aumento de peso vai resultar numa resistência à insulina que contribui ainda mais para esse acúmulo de gorduras, tá certo? Então, pessoal, muito cuidado com a quantidade de horas que vocês dormem e a qualidade do sono de vocês, tá certo? Se um ou outro tiver desregulado, regulem para vocês não entrarem na estatística de pessoas obesas e terem todos aqueles malefícios que pessoas obesas têm. Beleza? Valeu!